Bem-vindo à nossa primeira aula de A Vida de Cristo. Eu sou o Pastor Marcos, ou gosto de chamar-me Marco o Pecador, porque Cristo é tudo na minha vida. Ele morreu no meu lugar na cruz, Ele deu-me a vida eterna por acreditar nele só. Então, estou aqui, quero pedir desculpas por começar hoje, porque quero pedir desculpas porque a minha língua de português, ou a minha capacidade de falar a língua de português é pouco fraco. Então, vamos começar hoje e vou pedir a sua paciência, a sua graça comigo, e também eu vou tentar ensinar-te a Bíblia. Vamos fazer uma troca. Eu vou dar-te entendimento da Bíblia por dar-me a tua graça com paciência com esta língua portuguesa. Muito obrigado por isso. Vamos começar. Espero que já tem livro da nossa lição, o nosso ensinamento sobre a vida de Cristo. Deve ter um pequeno livro com esta figura em frente, a vida de Cristo, Jesus Cristo. E vamos usar este livro para ajudar-nos com este ensinamento. Então, dentro do livro, na página número 2, vai achar esta figura acima de página número 2 que diz livros da Bíblia e suas abreviações. Então, quero te dar a tua atenção a esta figura, porque durante os nossos ensinamentos vai ler este livro com estas abreviações. Estas abreviações vai mostrar-te o que livro está referido. Então vai ajudar-te a entender um pouco este estudo. Então, dentro do nosso livro também, vamos começar com página número 2, porque pela introdução, eu quero mostrar-te poucas palavras do nosso estudo, palavras teológicas, ou pode ser bíblicas, que vai dar-te uma ajuda de entender o significado de várias passagens do Novo Testamento. Então eu vou começar só por ler esta parte. Pode ficar comigo e pode ouvir a minha palavra, a minha fala, e vai entender. Então, terminologia. Primeiramente temos esta palavra apóstolo. O que é apóstolo? Uma pessoa enviada por outro, um mensageiro. Esta palavra é usada uma vez como uma descrição de Jesus Cristo, o enviado do Pai. É geralmente usado como designação do corpo de discípulos a quem ele confiou a organizar a igreja e para pregar. Foi característico dos apóstolos que deveriam ter visto o Senhor, depois da ressurreição dele também, no caso de apóstolo Paulo, e poderão testemunhar sobre a sua ressurreição com conhecimento pessoal. Eles viram Jesus Cristo depois da ressurreição dele. Que eles devem ter sido imediatamente a esse escritório chamado por Cristo e que eles tinham o poder de operar milagres. Estes milagres, sinais dos apóstolos, foram milagres muito especial para estabelecer a fundação da igreja. Os apóstolos eram parte da fundação da igreja e não tinham sucessoras. E então, vamos ler poucos versículos. Em Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 6, versículo 6 a 12. Lucas capítulo 6, versículos 6 a 12, Jesus Cristo escolheu nesta passagem os 12 apóstolos. Eram mais do que 12, vamos estudar isto mais tarde, mas
simplesmente quero mostrar isso a ti. Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16, desculpa. Versículo 12 a 16. A Bíblia diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte e a orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus Cristo passou a noite. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. 14. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Judas Iscariotes era apóstolo, mas também ele vai voltar no futuro, por ser na pessoa de Anticristo, outro ensinamento com milagres, sinais dos apóstolos. Muitas pessoas hoje estão a procurar milagre. Cuidado com isto. Deus quer te procurar Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Cuidado com este ensinamento de muitos milagres hoje. Vamos ler também Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos achar algumas características dos apóstolos. Atos capítulo 1, vou começar por ler no versículo 15 a 26. Fica comigo. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este arguiu um campo com a galardão de iniquidade e, precipitando-se, levantou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Versículo 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nele habite. Tome outro o seu bispado. Versículo 21. Pedro vai dar-nos a explicação quem é apóstolo. Vamos ouvir. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Versículo 24. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Os 11 apóstolos, ok. Eles oraram, eles escolheram duas pessoas e Deus, no fim, escolheu um destes. Mas não vou dizer esta maneira deve ser seguido para fazer qualquer decisão, mas neste caso eles usaram
este exemplo para nós. Então, outros querem dizer que Matias não realmente era apóstolo número 12, mas eu vou mostrar, isso é muito verdade, ele era apóstolo número 12, ele tirou o lugar de Judas Iscariotes, porque a passagem aqui diz os 11 apóstolos, ele foi numerado como 11. Antes disto, mas depois da ressurreição de Cristo e também a morte de Judas Iscariotes, eles foram chamados os 11. Mas Paulo, na carta dele, 1 Coríntios, capítulo 15, ele referiu-se aos apóstolos como o grupo 12. Também ele separou-se daquela 12, porque ele era apóstolo aos gentios. Então está a mostrar que esta escolha de Matias era autêntica. Ok? Está a ver, hein? Era autêntico, desculpa, pode ser autêntica, é verdade. Esta língua de português, hein? Está a ver. Ok. Então, eles escolheram Matias segundo esta maneira de escolher que Pedro deu, mas nós não temos apóstolos hoje. Vamos ler também esta última referência desta terminologia, Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, na verdade, ele viu Cristo depois da ressurreição dele. Então, Paulo deu este testemunho de ser apóstolo. Jesus Cristo escolheu Paulo uma escolha muito especial. Não dado a nós. Muitos querem dizer, eu sou apóstolo, eu sou homem, muito importante, mas não eu. Eu sou servo de Deus. Sou. Mas eu quero ser usado, eu quero ser grande nos olhos de Jesus Cristo e de Deus. Mas não vou chegar, não vou cumprir este desejo por tentar exaltar-me. Não, eu sou servo. Muitas pessoas não querem levantar a mão para dizer que eu quero ser servo. Não, mas é verdade, é melhor ser servo de Deus. Ok. Apóstolos. As pessoas que foram escolhidas de Cristo no dia dele. Ok, vamos continuar. A segunda palavra, discípulo. Não é diferente do que apóstolo. Discípulo, que aprende do exemplo ou ensinamento de um outro. Por isso, os que seguiram Cristo foram chamados os seus discípulos. E, portanto, todos os cristãos são chamados de seus discípulos, como eles professaram para aprender e receber suas doutrinas e preceitos. É possível ser salvo, mas não ser discípulo. O discípulo é uma pessoa que quer seguir o exemplo e também os passos de Jesus Cristo. Está a ver, hein? Então vamos ler Lucas, capítulo 14. Ouvi dizer que uma vez o diabo pode imitar cristão em qualquer maneira, mas não quer imitar cristão de uma maneira, a maneira de sacrifício. O diabo não quer sacrificar-se para servir Cristo, mas isso deve ser característica dos discípulos. Vamos ler Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, Jesus está a falar, e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ok? Está a ver? Deve detestar a tua vida. Não só a tua vida, mas deve ter amor maior para Cristo do que qualquer outro. Outro quer dizer, eu amo Cristo, mas
eu amo a minha família também, vou seguir a minha família e deixar Cristo. Não, isso não é discípulo. Está a ver, hein? O discípulo vai procurar seguir Cristo. Vou continuar, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz, sacrifício, morrer, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a viram comecem a escarnecer-se dele. Desculpa. 30. Dizendo, este homem começou a edificar e não podia acabar. Versículo 31. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, por sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Então, ele tem menos pessoas, mas ele vai a batalhar ou não? Depende, ele precisa de considerar estas coisas. 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Ele vai tentar fazer paz no lugar de batalhar. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Não quer cair sem sal, hein? Este sal tem mais sabor, tem poder, tem força para servir Cristo. Mas outro fraco não tem. 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok. Então, deve considerar esta palavra, discípulo, é uma pessoa que quer seguir Cristo. Muitas pessoas podem ter nome de ser cristão, mas sozinho, entre você e Deus, quando nenhuma outra pessoa está a olhar, vai ser fiel a Deus? Quer seguir Deus? Os seus pensamentos são bons ou maus? É servo real, genuíno ou é falso? É a tua decisão. Deve tomar a decisão correta. Está a ver, hein? Entende isto? Quer ser discípulo ou não? Então, terceira palavra. Página número 2. Dispensacionalismo. O método de estudar que reconhece que Deus lida-se com homem diferente nos períodos diferentes da Bíblia. Vou dar exemplo breve, mas vamos estudar isso mais tarde com mais detalhe. Pode ser outro ensinamento, outro curso. Mas, por exemplo, antes da morte de Cristo, um homem não pode vir na presença, ou pode ir na presença de Deus, porque ele ainda não resolveu completamente este assunto do pecado. A morte, ele que separou-se de Deus. Mas depois da morte de Cristo, este assunto já é resolvido. Uma pessoa pode entrar na presença de Cristo porque o julgamento já foi satisfeito por Cristo. Está a ver, né? Então, vamos continuar acima de página número 2. Escreva estas palavras, terminologia que deve entender para aprender bem o que aconteceu durante a vida de Cristo, o Novo Testamento, estas primeiras coisas. Escreva.
Inicialmente aqueles que copiaram a escritura e mais tarde um funcionário ou secretário do rei. No dia de Cristo, eles desenvolveram em aqueles que estudaram cuidadosamente a lei e estabeleceu regras para transcrevê-lo com a precisão mais escrupulosa, com muito cuidado. Depois de um tempo, as palavras dos escribas foram homenageados com a lei e suas tradições, muitas vezes realizada tanto peso do que a lei escrita. Então, a opinião deles foi muito grave, muito importante no dia de Cristo. Claro, isso foi condenado por Cristo, porque eles deixaram a verdade de Deus por tornaram-se muito soberbos. Mas vamos ler Mateus capítulo 15, por exemplo. Mateus capítulo 15. Quero te entender o que eram estas pessoas, estas palavras importantes. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 9. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Mas não é problema lavar mãos. Mas eles usaram este hábito de lavar as mãos para dizer que uma pessoa que não lava mãos é sujo. Mas sujeza perante Deus é uma condição do coração, não a condição das mãos. Hein? Está a entender? Hein? Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredes vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a sua pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipocritas, eles apareceram muito santos no exterior, mas na verdade no exterior, eu não tenho gravata hoje, peço desculpa. Mas esta gravata, mas é bom mostrar decência também, é bom mostrar fidelidade a Cristo, mas gravata é nada sem coração limpo. Está a ver, não? Desculpa, mas é verdade. Versículo 7. Jesus disse: hipocritas, bem profetizou Isaías, desculpa, a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Oh, Deus, Deus, Deus! Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Ok? Vou dizer isso. A nossa autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Então, mas é bom estudar, mas quando quer desejo glorificar-se com a tua vida, tenha cuidado, hein? Tenha cuidado. Estes escribas, Jesus, chamaram-se hipocritas. Não vamos ler Mateus capítulo 23, mas pode ler sozinho. Vai achar mais palavras sobre estes hipocritas escribas. Também, abaixo desta mesma página número 2, esta palavra fariseu. De uma seita entre os judeus, cuja religião consiste em uma estreita observância dos ritos e cerimônias
e das tradições dos anciãos e cuja pretendida santidade levou-os a separar-se como uma seita, considerando-se como mais justo do que outros judeus. Eles tinham grande soberba. Nome retirado da raiz da palavra separar, fariseu. Eles acreditaram na ressurreição, um estado futuro e da existência dos anjos. Então vamos ler um exemplo. Lucas capítulo 18. Eu gosto muito desta passagem. Lucas capítulo 18. Vamos ler versículo 10 a 14. 10 a 14. Dois homens, Jesus Cristo está a falar. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Este publicano vamos achar mais tarde desta lista de palavras de terminologia. Publicano é uma pessoa que recebeu impostos dos outros. Ele foi detestado dos homens. Ele foi considerado grande pecador. Publicano. Nos olhos dos homens. Mas os fariseus, eles representaram-se como homens muito religiosos, muito santos, mas os corações deles eram muito sujos. Mas vamos continuar por ler. Não? Vamos continuar no versículo 11. Lucas 18. O fariseu, estando em pé, orava consigo, não com Deus, consigo. Desta maneira: oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultérios, nem ainda como este publicano, sujo homem. Hein? Jejuou 2 vezes na semana e dou os dízimos de todo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu gosto muito, chamo-me Marco Pecador. Pode ser, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou conselheiro, número 2, número 3. É verdade, já ouvi esta palavra, ouviu esta palavra outra vez de mim. Eu sou Marco Pecador, servo de Cristo. Deve ser servo de Cristo também. Hein? Ok, vou ler 14 novamente. A Bíblia diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quer ser exaltado de Deus? Deve humilhar-se perante Deus. Este fariseu, ele disse: eu sou boa pessoa. Melhor do que este mal desprezado. Mas, no fim, este outro publicano, ele bateu o peito dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou muito mau. Mas Deus recebeu aquele homem, porque ele tinha coração humilde. Ok. Não o fariseu. Vamos ler Mateus também 16. Mateus 16. Vamos continuar mais rápido. Hein? Mateus 16, versículo 12. Então compreenderam que não dizera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Este pecado dos fariseus, eles tinham doutrina mal. Jesus disse que é como o fermento dos fariseus, os ensinamentos falsos. Então devemos ter ensinamentos verdadeiros, mas eles não tinham isto. Ok, vamos continuar acima de página 3.
acima de página 3, festas judaicas. Deus deu aos judeus 3 vezes em que eles foram mandados para festas celebrar juntos durante cada ano. A festa dos pais ázimos, que incluía Páscoa, a festa das semanas, que é chamada Pentecostes ou Primícias, e a festa dos tabernáculos, que inclui trombetas e dia de expiação. Outra festa mencionada do Novo Testamento, criados pelos homens, é a festa de dedicação. Eles criaram isso, outra festa, mas não há problema, mas não foi dado de Deus. Ok, vamos ler exemplos. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vou ler versículo 41, 42. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de Páscoa, os pais de Jesus. Mas realmente o pai dele era Deus, ok, mas foi chamado isto nesta passagem. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo a costume do dia da festa. Elas foram como família à festa de Páscoa, a Jerusalém, para celebrar a festa de Páscoa. Ok. Vamos ler também Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 e versículo 1. A Bíblia diz: Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa. Ázimos, está a ver, não? Esta festa dos judeus, eles celebraram. Vamos ler João capítulo 7, outro exemplo destas festas. João capítulo 7 e versículo 2. A Bíblia diz: E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Ok? O último festa do ano dos judeus, segundo o calendário deles. Vamos ler também João capítulo 10 e versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Ok. Este último, a festa de dedicação, não era festa de Deus. Eles criaram esta festa e também eles louvaram com esta festa, mas não foi dada de Deus. Então, mas estas outras festas, Páscoa, Primícias e Tabernáculos, são desenhadas de Deus como figuras de Cristo. Então vai ser necessário, vamos aprender mais sobre estas festas, porque elas têm grande significado para mostrar-nos quem era a pessoa de Cristo. Quem era Deus? Vai mostrar, vai revelar Deus a nós. Ok. Outra palavra, acima de página 3, Galileia. A terra em que vivia Jesus Cristo, a parte do norte de Israel com influência gentia. Ok? Gentia. Os gentios. Vamos estudar isto pouco, em breve. Mas judeu era a pessoa da terra de Israel. Gentio é qualquer outra pessoa que não é um judeu. Um judeu. Está a ver, hein? Mas vamos estudar isto em breve. Mas influência gentia. Então, os judeus, como os fariseus, muitos deles foram muito soberbos contra outros países, dizendo que nós somos povo de Deus, nós somos povo genuíno, melhor do que outros, escolhido de Deus. Então, estes outros gentios são nada. Também samaritano, meu gentio, meu judeu, eles são nada, nós somos superiores. Eles pensaram desta maneira. Hein? Eu não gosto deste tipo de pessoa. Hein? Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, Deus não gosta deste tipo de pessoa. É mais importante do que a minha opinião. Hein? Mateus capítulo 2, vou ler versículo 19 a 23. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E foi para a terra de Israel. 22.
E ouvindo que Arquelao reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Está a ver? Parte deste lugar chamado Galileia, que tinha influência gentia lá. Ok. A seguinte palavra, página 3, no nosso livro. Gentio. Uma pessoa de qualquer outro país do que Israel. Algumas vezes é usado indistintamente como a palavra grega no Novo Testamento. Ok, por exemplo, vamos ler Mateus capítulo 10, versículos 5 a 6. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 6, a Bíblia diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está a ver estes três grupos nesta passagem: gentios, samaritanos, povo de Israel, judeus. Então, judeus, samaritanos, meio judeu e gentio, outra pessoa fora de Israel. Está a ver? É simples, já? Ok, vamos ler Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 e versículo 16. A Bíblia diz: porque não me envergonhou do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está a ver? Algumas vezes elas usaram esta palavra grego para descrever uma pessoa fora de Israel, uma pessoa não judaico. Ok? Mas, ok. Este povo judaico era um par, este outro é gentio, mas pode ser chamado grego, algumas vezes, na Bíblia. Ok. Vamos vamos continuar. Página 3. Herodianos. Grupo não religioso, mas, como o nome indica, um partido político ou judicial, os defensores da dinastia de Herodes, homem com grande poder naquela altura. Então, vamos ler Marcos, capítulo 3, e versículos 6 e 7. Estou a chegar. Marcos 3, versículo 6 e 7. Deve usar cuidado para ficar comigo, por ler esta Bíblia. É uma coisa me dizer uma coisa, mas é mais importante mostrar-te a palavra de Deus. Então, Marcos capítulo 3, versículos 6 e 7. E tendo saído dos fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Judeia, lugar mais estreito, pode ser com o povo mais ortodoxo para servir Deus, naquele lugar com aquela religião, mas já entendemos um pouco que este entendimento, este ensinamento deles era criado do homem, não era a palavra. Então, mas eles falaram sobre esta passagem, falam sobre os fariseus, mas também os herodianos. Então, eles queriam servir Herode, o chefe romano, naquela altura, naquele dia. Ok. Vamos continuar. Página número 3, incenso. Uma resina seca tomados a partir de plantas para queimar. Ok? Mateus capítulo 2, simplesmente quero mostrar-te exemplos destas palavras. Mateus capítulo 2,
E vamos ler do versículo 9 a 12. 9 a 12. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino, o nascimento de Cristo. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofereram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Está a ver esta palavra, incenso. Então, eles queimaram incenso para dar fragrância, odor muito bonita. Versículo 3, Israel. A terra em que vivia Jesus Cristo é chamada também Canaã, Judeia, a parte do sul, a Filístia, a terra prometida e a terra santa. Não era de Jesus Cristo, o povo judaico estava abaixo o domínio de Roma. Na era de Jesus Cristo, o povo judaico estava abaixo o domínio de Roma, esperando para a chega do rei profetizado, a Messias, e para dar-lhe libertação. É muito importante para reconhecer o que estava na mente daquele povo naquela altura. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Vamos ler um pouco. Esta terminologia. Estamos a tomar muito tempo para falar sobre isto. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo de rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Rei dos judeus. Mas Jesus Cristo não veio como rei a primeira vez. Ele morreu na cruz. Como malfeitor, como ladrão. Ele foi julgado e foi achado culpado. Mas realmente era inocente, mas isso aconteceu. Então, mas realmente... desculpe. Estou a perder o meu lugar. Mas Israel... no dia de Cristo, tem estes vários nomes. Ok, esta terra. Eu estou a falar um pouco mal lá, mas vamos continuar. Vamos ler também Lucas, capítulo 23. Peço desculpa algumas vezes, esta cabela avessa não opera bem com tudo, mas vamos ter sucesso juntos. Lucas, capítulo 23, versículo 37 e 38. 37 diz: e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a si mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebreias: este é o rei dos judeus. Está a ver novamente, rei dos judeus. Mas ele vai voltar para reinar sobre Israel. Isso vai acontecer. Joel capítulo 1 também. Última passagem, desta palavra, Joel capítulo 1, versículo 49. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele vai reinar sobre Israel. Isso vai acontecer no futuro. Ainda ele não voltou. Pelo menos no momento da gravação deste vídeo. Mas ele pode voltar hoje. É possível. Devemos viver com esperança da volta dele. Ok, Israel. Também, no meio da página 3, Judeia. A terra no sul de Israel, de onde é a cidade de Jerusalém, que foi o centro de louvor dos judeus no dia de Jesus Cristo. Apesar de ser reconhecido como o lugar centro de louvar para Deus,
o sistema desenvolvido dos judeus para louvar foi um sistema desenvolvido de homem e não Deus. Já falamos, hein? Muito religioso, mas sem conhecimento de Deus. Jesus foi perseguido na cidade de Jerusalém e também crucificado. Eles não reconheceram que Jesus Cristo era o Messias. Se eles realmente reconheceram isso, eles não crucificariam Cristo, mas eles não reconheceram isto. Ok, então, Judeia, vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 17. Lucas capítulo 6, versículo 17, a Bíblia diz: E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judeia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Ok, está a ver, este lugar de Israel, mas a parte do sul, Judeia. A parte do norte pode ser Galileia, também Samaria e Galileia. Mas a parte do sul é Judeia, mas não vamos ler outras passagens. Vamos estudar mais sobre este lugar nos nossos estudos. No meio da página 3, Judeu. Alguém dos pais de Israel. Estes pais começou como o primeiro judeu, Abraão, e desenvolveu através dos seus filhos Isaac e Jacó. Pode ser chamado também hebreu ou israelita. Ok, Joel capítulo 8. Joel capítulo 8, vou ler versículo 52 e 53. A Bíblia diz: Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Então eles queriam culpar Jesus Cristo nessa passagem dos fariseus, mas realmente está a mostrar a história dos judeus, do pai deles, Abraão. Abraão, primeiro judeu, com o filho dele, através do filho dele, Isaac, através de Isaac, e Jacó, e os filhos de Jacó. Ok? Também eles tornaram-se ser nação de Israel. Ok. Meio da página 3, mira. Uma goma resina de plantas que vem sob a forma de gotas ou glóbulos de várias cores e tamanhos, de um cheiro muito forte, mas agradável, e de um gosto amargo, ok? Mas foi usado quando uma pessoa foi morta, para guardar o odor. Mas vamos ler Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 e versículo 11. Mateus 2, 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e miras. Vai achar esta palavra novamente, mas é uma resina, uma goma de plantas. Ok. Vamos continuar, acima da página, parábola. Um ensinamento exato, correto, infalível e perfeita de uma doutrina dada de uma maneira oculta e misteriosa, com o propósito de enganar aqueles que tendem a tratar a Bíblia levemente ou indiferentemente. Muitas pessoas querem dizer esta palavra parábola, referiram-se ao ensinamento geral, sem detalhes, sem significados exatos. Mas vou dizer isso. Estas parábolas
tem significados exatos. O problema é a falta do entendimento do homem. Quando uma pessoa não tem bom entendimento, ele quer dizer, não podemos entender todos os detalhes. É um ensinamento geral, mas realmente o problema é o nosso estudo. Devemos procurar aprender o que é o significado destas parábolas, histórias da Bíblia, exemplos da Bíblia, dada de Cristo, exemplos da vida algumas vezes, mas com significado profético algumas vezes. É necessário nos procurar entender o que Jesus quer dizer a nós. Um bebê precisa de crescer. Ele vai comer e tomar leite, outra comida para crescer. O mesmo com o cristão. É necessário procurar esta palavra de Deus para crescer em Cristo. Deve crescer, deve procurar crescer. Sem entender, pode falar com voz alta, mas é a tua opinião. É necessário saber e conhecer esta palavra de Deus, esta palavra. Ok. Abaixo da página número 3, vamos continuar. Prosélito. Um novo convertido, no Novo Testamento, um gentio convertido ao judaísmo. Mas não somos cristãos, não judeus. Então, esta religião, já falamos sobre isto. Esta religião judaica era falsa no dia de Cristo. Ele queria mostrar a verdade da palavra, mas eles rejeitaram esta palavra dele, ok? Mas vamos ler Mateus 23. Mateus 23 e versículo 15. Versículo 15. A Bíblia diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipocritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ok. Então, este prosélito é uma pessoa que está a seguir esta religião, mas realmente é melhor ser cristão, é melhor ser discípulo para seguir a verdade da Bíblia. Mas para reconhecer o que é a diferença entre uma religião e a verdade, é necessário saber esta palavra. Está a ver, não? Qualquer pessoa pode dizer que eu sou autoridade, mas a palavra de Deus é autoridade. É necessário aprender esta palavra. Então, temos poucas mais palavras. Vamos tentar acabar brevemente. Hein? Publicano. Um colecionador de imposto ou tributo. Já falamos sobre esta palavra. Publicano. Está a entender o que é este publicano? Saduceu. Uma pessoa de uma seita entre os antigos judeus, como fariseus, outra seita, mas que negavam a ressurreição. Os fariseus acreditaram na ressurreição, mas não os saduceus, que negavam a ressurreição, um estado futuro e da existência dos anjos. Então, vamos confirmar isso, não como a minha palavra, como a palavra de Deus, Atos capítulo 23. Atos capítulo 23 e versículo 7 e 8. A Bíblia diz: E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e dois grupos religiosos, e a multidão se dividiu. Versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Está a ver, não? Em breve está a mostrar esta diferença entre saduceu e fariseu. Então, samaritano, no início um habitante da cidade de Samaria, mas depois de o norte de Israel foi conquistado pelos assírios, o sentido foi alterado para se referir a um povo de origem mista, sendo parte judia e parte gentia. Está a ver? Como a nossa conversa, não vou ler esta passagem de João, mas o povo que queriam dizer que somos povo puro, judeus puros, eles não queriam entrar neste lugar, Samaria. Eles disseram que os samaritanos são sujos.
Então, cuidado, hein? Cuidado. Porque todos de nós somos sujos pecadores, ok? O melhor que eu tenho para oferecer a Cristo é trapo de imundícia. A minha justiça é como trapo de imundícia. Mas eu preciso justiça perfeita para entrar lá no céu. Eu preciso a justiça de Cristo só. E eu não posso obter esta justiça por viver bem. Eu devo tentar viver bem, mas a única maneira para receber esta justiça de Jesus Cristo é acreditar nele e receber o dom gratuito dele da vida eterna. Já recebeu este dom? É mais importante. Ok? Podemos falar todos os nossos dias sobre a vida de Cristo, mas sem ter Cristo, você não tem nada. Não vai entrar céu com Cristo sem ter Cristo. É o teu bilhete de entrada. Ok. A última palavra, sinópticos, é uma palavra teológica. Vou ler. Usado para descrever os evangelhos sinópticos. A palavra sinóptica refere-se a dar um sinopse ou resumo da vida de Jesus Cristo. Enquanto isso geralmente é usado para descrever os três primeiros evangelhos do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. Na verdade, todos os 4 evangelhos representam a vida de Jesus Cristo a partir de diferentes perspectivas. Com João sendo muito diferente porque foi escrito em data posterior, após a destruição de Jerusalém em 70 DC. Está a ver? Então, todos aqueles evangelhos falam sobre Cristo, mas há mais semelhanças entre o primeiro 3. Então, outros querem dizer que João não é autêntico, ou por dizer os outros copiaram-se como outros, mas simplesmente os evangelhos 4, não o evangelho que pregamos da vida eterna, mas estes outros primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos também. Mateus, Marcos, Lucas e João, mas algumas vezes a primeira 3 são chamadas sinópticos. Ok. Então, vamos guardar estas coisas até a próxima vez, mas antes da nossa seguinte aula, eu quero te olhar esta lista na página número 2, acima da página, que tem abreviações das palavras. Eu quero te aprender estas abreviações. Muito obrigado.